E eu me pus a meditar. O Espírito Santo me trouxe apenas este versículo do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que vai dizer: e Jesus, Jesus, olha de quem nós vamos falar, Jesus, e ele cheio do Espírito Santo. Então não é o pastor Anderson, não é a irmã Eliana, não é o nosso irmão Paulo Lana, os pregadores, cantores, levitas. Eu estou falando de uma pessoa que é aquele que nós cremos, aquele que caminhou, curou, libertou, aquele que nos teus 3 anos de ministério, ele deixou a sua marca que fica até hoje há mais de 2000 anos, e nós ainda sentimos a tua presença, e ainda sentimos a tua unção, e ainda sentimos a tua virtude, e ainda o adoramos. Eu estou falando de Jesus. Mas o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus, ele se encheu do Espírito Santo. O próprio Jesus, Marcos capítulo 1, vai dizer que Jesus, de madrugada, antes que o dia amanhecesse, ele saía, retirava-se para orar, para falar com o Pai, e ali ele se enchia do Espírito Santo. E quando ele voltava, ele convidava os seus discípulos e dizia: vamos comigo à cidade. E no caminho, ele curava, libertava, transformava, salvava. Quantas e quantos milagres operados pelas mãos de Jesus. Jesus o Cristo, esse cheio do Espírito Santo. Se Jesus não fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso não teria como. Porque em Mateus capítulo 1, se não me falha, versículo 20, a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado por ele. A Bíblia vai dizer que José, ele não entende muito a situação e diz: como pode? Como pode? A minha esposa, a minha mulher não. E aí ele pensou em deixá-la. E um anjo do Senhor, a Bíblia diz que apareceu a ele de noite. Ele falou: não atente, tira esse pensamento da tua cabeça, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo... Não tem como ele... Então ele já foi gerado pelo Espírito Santo. Aonde ele caminhava, a presença do Espírito Santo estava junto com ele. Eu estou dando esta volta nesta mensagem para você entender que se Jesus o Cristo tinha necessidade de se encher, a Bíblia diz aqui, e Jesus cheio do Espírito Santo, o Cristo, para passar, para fluir no seu ministério e fazer tudo o que ele fez. Imagine eu, imagine você que está aí na sua casa. Eu estou falando de Jesus. Nós sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Você pode ser o maior teólogo, mas sem a presença do Espírito Santo você vai ficar na letra. Você pode ser quem você for. Eu canto muito, pastor. Eu toco muito, pastor. Eu sou um grande levita. Mas sem a presença do Espírito Santo você só é um cantor. Você só é um músico. Mas com a presença do Espírito Santo você é um grande levita, cheio da unção de Deus, cheio da virtude do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele teve inúmeras experiências com o Espírito Santo. O teu ministério, a tua vida foi totalmente guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Lucas 4, 18, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo, ele vai dizer que o Espírito Santo veio sobre ele, para que ele viesse pregar sobre nações, para que ele viesse curar, para que ele viesse libertar os cativos e anunciar as boas novas. Então, esse versículo
de Lucas 4:18, deixa eu ler aqui para você. 4:18, o Espírito do Senhor é sobre mim. E vai dizer assim, ó: pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí ele traz um relato, resumo, podemos dizer, de todo o seu ministério. Ele está dizendo: eu curei, eu libertei pessoas que estavam cativas de coração, eu curei, eu evangelizei, eu preguei a liberdade aos cativos, eu dei vista aos cegos, eu anunciei o ano aceitável do Senhor. Mas tudo isso porque o Espírito do Senhor estava sobre mim. Nada faremos. Estou falando de Jesus, irmãos. E vai pegando isso aí na tua casa. Vai pegando isso aí. Sabe por quê? Porque nós queremos muito crescer, nós queremos muito alcançar nações, nós queremos muito aparecer, nós queremos que o nosso nome seja soprado, não é verdade? Mas o Jesus que nós estamos pregando aqui, a Bíblia diz que para o ministério dele fluir da forma que fluiu, ele diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim. E como fazemos para nós termos uma experiência com o Espírito do Senhor? O que precisamos fazer, pastor Anderson, para que eu possa ter essa experiência com o Espírito do Senhor? Deixa eu te levar a trazer algumas memórias. Eu estou pregando aqui direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. A te trazer algumas memórias. Eu sei que talvez você que está na tua casa e está recebendo esta palavra, você sabe do que eu estou falando. Mas você se lembra de momentos em que você reservava um tempo para estar a só com o Espírito Santo? Você lembra daquele momento que você, à meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, você saía no sapatinho assim, olha, para que ninguém escutasse, para que você fosse lá e dobrasse o seu joelho na sua sala, num outro quarto, e ali dobrado os joelhos você chorava e tinha uma grande intimidade, contava os seus segredos ao Espírito Santo, mergulhava ali, e quando você menos percebia, você olhava, o dia já estava amanhecendo, você passou a sua noite na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas vezes você dedicou a sua vida consagrando, jejuando? Quantos cultos que o teu compromisso não era com o pastor apenas, não era com os músicos, não era com a banda, mas o teu compromisso era chegar no horário. Qual horário, pastor? O horário que iniciava aquela oração fervorosa. Sabe aquela oração? Você chega na igreja, você não consegue ouvir a voz de ninguém, mas é só aquele barulho de glória. Aleluia. E você se derramava ali, você fazia questão de correr, para que você pudesse se lançar na presença do Espírito Santo, sem se preocupar com nenhum outro tipo de detalhe, com nenhuma outra coisa, mas você se lançava na presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E quando você menos percebia, você começava a ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Experiências verdadeiras. Experiências lindas. O Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Está falando contigo que está aí na sua casa. E eu estou usando uma referência que não tem como você fugir. Eu poderia falar de Paulo, cheio do Espírito Santo. Eu poderia falar de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele foi um grande rei, um guerreiro, cheio de talentos, um líder. Falhou no final da sua vida, pecou, errou. E quando pensa que tudo ia ficar daquele jeito, ele dobra o seu joelho e fala com o Senhor e diz: Senhor, tira tudo de mim, que eu perca tudo, mas não tire de mim o teu Espírito, Senhor.
mas não afaste de mim o teu espírito. Por quê, pastor? Porque ele sabia que todo o teu sucesso, toda a sua carreira, todo o processo que ele viveu e o levantou e o ergueu como rei, e até hoje falamos dele, foi devido à presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu deixar um ponto de interrogação aí na tua cabeça, aí na tua casa. O quanto você tem se aproximado do Espírito Santo nesses últimos dias? Oh, aleluia! O quanto nós temos nos dedicado ao Espírito Santo nesses últimos dias tão tenebrosos, tão necessários, a qual o inimigo tem usado uma arma terrível para atacar o ser humano. E a arma que ele tem usado é entrar na mente, na memória, colocar o medo, aprisionar. Pessoas estão morrendo, medo, depressão, situações terríveis, e essa é a arma forte que o inimigo está usando. Aleluia. Mas em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar da armadura de Deus, e ele fala do capacete da salvação. Um crente cheio do Espírito Santo, ele está vestido com o capacete da salvação. O inimigo tenta, mas não penetra, porque ele está dentro da palavra. Por quê, pastor? Porque um crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem intimidade com a palavra, é um crente que busca o conhecimento, é um crente que mergulha, é um crente que não está preocupado apenas com os acontecimentos deste mundo, porque ele, meditando no íntimo da palavra de Deus, ele vai entender que tudo o que está acontecendo neste mundo, o Espírito Santo já inspirou e já nos falou através da sua palavra. Não tem coisa melhor do que buscar o Espírito Santo. Jesus, em todo o seu momento, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo, dentro do versículo que nós lemos, do capítulo 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus. E o texto começa exatamente no versículo que nós lemos, que vai dizer: e Jesus cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo. A continuidade vai dizer que ele foi para o deserto 40 dias, 40 noites, e depois ele foi tentado. Sabe por que muitas pessoas têm caído nas tentações do inimigo? Muitas pessoas não conseguem se firmar, porque Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Então, enquanto nós estamos aqui, você deve entender que nós estamos em território inimigo, em campo de batalha. Mas eu retorno em Efésios capítulo 6, o Senhor Jesus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra potestades espirituais da maldade. Então, se estamos no território inimigo e o meu inimigo, ele é espiritual, eu preciso de quem do meu lado para lutar? Eu preciso da presença do Espírito Santo. Jesus está sendo tentado pelo inimigo, mas o texto inicia dizendo: ele estava cheio do Espírito Santo, e ele derrotou a Satanás. Deixa eu pregar para você que está na tua casa, para você que vive, sabe, aquela situação de: pastor, eu não consigo ser um cristão constante. Uma hora eu estou firme, outra hora é só pela misericórdia. Eu luto, mas não consigo, é uma peleja. Deus está te convidando a se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo e você vai ter a certeza e a convicção que quando o inimigo vier lutar contra você, esta peleja não será tua. Nesta peleja não é você que vai pelejar. Mas quanto mais você se alimentar dele, quanto mais você se encher dele, quanto mais você se apoderar do Espírito Santo, o inimigo não terá mais poder contra a sua vida. Ele não vai deixar de lutar, mas ele não terá poder para te derrubar.
ele não terá poder para te destruir. Aleluia. Eu tenho que dizer para você que um crente cheio do Espírito Santo dentro da casa dele, nós estamos pregando aqui em uma campanha no seu último dia que vai dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo em minha casa. E talvez dentro da tua casa, papai não é crente, mamãe também não. Talvez é só você lá dentro da tua casa. Então, aparentemente, a tua casa é um local de fácil acesso ao inimigo. Só que não, né? Se você se encher do Espírito Santo, se você que mora lá e está lá, não importa quem você é dentro da tua casa, eu sou filho, eu sou sobrinho, eu sou amigo, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou tio, não importa quem você é, mas se dentro da tua casa você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, a tua casa será guardada pela presença do Espírito Santo de Deus. O seu lar será guardado pela presença do Espírito Santo de Deus. O inimigo não pode. A Bíblia diz que certa feita o Senhor Jesus, ele chega lá em Gadara, lembra? Do demônio gadareno, que judiava daquele homem. Mas quando Jesus ele pisa nas províncias de Gadara, que ele tira o teu pé do barco e pisa, Jesus não foi atrás do demônio, mas ele veio se apresentar. Sabe por quê? Porque uma autoridade maior chegou naquele lugar. E quando uma autoridade maior chega, a autoridade menor tem que se apresentar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Deus está te convidando a se encher do Espírito Santo. Ele é a autoridade maior que pode estar dentro da sua casa, da sua família. Quando o inimigo quiser chegar, quando o inimigo quiser agir, sem a permissão de Deus, ele não toca em nada. Ele não faz nada. Eu já estou encerrando. Mas olha o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu estou pregando aqui, falando sobre o Espírito Santo, mas assim, desejoso demais da presença do Espírito Santo, querendo mais, porque por mais que o senhor é pastor, o senhor louva a Deus, o senhor prega, o senhor tem que orar pelas pessoas, o senhor já tem experiência com o Espírito Santo, você não imagina o quanto o Espírito Santo tem de muito mais para oferecer para aqueles que o desejam, para aqueles... Certa feita eu ouvi um pastor pregando e eu achei muito interessante o que ele falou. Eu gostaria de trazer para você aqui, meditar contigo na tua casa também. Não importa o quanto você já teve de experiência com o Espírito Santo. Pastor, o senhor está pregando para mim, ô pastor, o senhor não me conhece. Esse pastor dizia da seguinte forma: você já calculou mais ou menos quantos anos você tem? Eu tenho 39 anos, já falei. Aleluia. Se eu fosse calcular o quanto eu comi desde criança até chegar nos 39 anos e colocar numa balança, o quanto que eu já comi? Será que seria possível pesar isso? E aí você para pensar, para onde vai? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Para onde vai tudo isso? Quanta comida? Mas então, se eu disser, deixa eu parar de comer, porque eu já comi muito, eu já comi demais, 39 anos, eu vou parar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Eu vou enfraquecendo, 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 e eu vou morrer. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Não importa o quanto você já se alimentou do Espírito Santo, não importa o quanto você já teve de experiência com o Espírito Santo, não importa quantos anos, não importa quem você é, se você parar de se alimentar do Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente, você vai falhar espiritualmente, você vai cair espiritualmente. Então não importa o quanto de experiência você já teve, continue se alimentando, porque o Espírito Santo tem muito mais para a sua vida, tem muito mais para você. Muito mais. O poder do Espírito Santo em nossa vida, queridos. O poder do Espírito Santo deve influenciar e muito a nossa vida. Em João,
16:13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Você consegue entender isso? Deixa eu dizer para você que um cristão sem a presença do Espírito Santo, ele não é um cristão verdadeiro. A Bíblia está dizendo, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Pastor, eu sou crente, mas esse negócio de Espírito Santo aí, então você não é verdadeiro. Porque só com a presença do Espírito Santo nós seremos guiados na verdade. E não tem como uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e não viver na verdade. É mentira, é balela. Porque Jesus disse que só o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Conhecereis a verdade, essa mesma, e ela vos libertará. Sabe por que temos pessoas cativas? Pessoas passando dificuldade, problemas e não conseguem se firmar, porque não estão sendo guiados nessa verdade que precisam conhecer. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, certamente estamos cheios do Espírito Santo e somos libertos de toda acusação, de toda flecha, de todo dardo inflamável do maligno contra a nossa vida. Vamos prosseguir aqui. Aleluia. Em Atos 1:8, Jesus prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Você lembra dos discípulos? Jesus morreu e os discípulos ficaram tristes, abatidos. E agora? Vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o meu trabalho. Mas de repente Jesus, ele volta, ressuscita. E ele diz assim: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão o quê? Cheios, revestidos. E depois o ministério vai prosseguir. Aleluia. Vocês vão pregar, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter unção, vai ter poder, vai ter pessoas sendo libertas, cativos sendo libertos. Ele trouxe isso. Então, o que nos faz entender que não tem como eu ser um verdadeiro pregador da palavra de Deus se eu não ser cheio do Espírito Santo, se eu não me encher do Espírito Santo, se eu não me encher da glória de Deus, da unção de Deus. Não tem como. Jesus disse que o Espírito Santo, aleluia, ele prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a tua palavra. Quero ser um grande pregador da palavra, pastor. Então vai se encher do Espírito Santo, vai buscar a presença do Espírito Santo. Pastor, eu leio, mas eu não entendo, eu não compreendo. É óbvio. A palavra de Deus é o único livro que foi escrito não para ser lido. Pastor, não entendi. Mas para ser meditado. E sabe quem que vai abrir o nosso entendimento na meditação da palavra? O Espírito Santo de Deus. Não adianta. Eu já ouvi gente dizer: eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes e tal. Mas e a vida desta pessoa? E a vida dessa pessoa como está? Aí você olha e fala: meu Deus, se ele conhece a Bíblia, por que vive desse jeito? Porque conhece a letra, a palavra, mas não conhece aquele que inspirou a palavra, que é o Espírito Santo de Deus. É necessário termos a intimidade com o Espírito Santo, porque foi ele que inspirou as Escrituras. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem como eu conhecer, viver, saborear, aleluia, a palavra de Deus, se eu não tenho intimidade com aquele que inspirou esta palavra. Não tem como fugir disso. Enfim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele era o guia, o orientador do ministério de Jesus Cristo. Ele deve ser também o nosso guia, o nosso orientador em toda a nossa vida. Ele deve ser, não importa a situação, pelo contrário, importa ainda mais
Porque existem situações que nós devemos buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Existem momentos que nós devemos buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer para você que você pode voltar a ser cheio dele. Ele não te esqueceu, ele não te abandonou. Sabe? Ele está no mesmo lugar, com o mesmo propósito de te encher, de te renovar, de te abençoar. O problema é que nós nos afastamos da presença do Espírito Santo. Nós deixamos os nossos desejos, a nossa carne. Pastor, mas eu sou assim. Paulo foi um grande homem de Deus e ele era assim. Ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, já fiz. Falhei. Já foi. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona dessa forma. Nós somos falhos, mas tenha plena convicção e a certeza de que aquilo que Cristo falou: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um consolador para estar com vocês. Eu vou enviar um amigo para estar com vocês. O que está acontecendo com você no seu lar, na sua casa? Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Ele está pronto para te ouvir. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo. Não somos nós, é o Espírito Santo. Então deixa eu dizer para você: você quer crescer, seja no teu ministério, seja na tua família, seja no que for. Porque quando falamos de Espírito Santo, talvez as pessoas ficam pensando: ah, pastor, então é o meu ministério de cantor. Pastor, talvez seja o meu ministério de pregador da palavra. Não. A tua família, o teu trabalho, os teus estudos, tudo. O Espírito Santo é teu amigo, não é para estar apenas dentro da igreja, em uma denominação, mas o Espírito Santo é o teu amigo que foi enviado, e o Senhor Jesus disse que Ele estaria contigo todos os dias. Aleluia! Em todas as ocasiões.